Salve a todos, estamos aí. Pois queria tratar de um assunto com vocês hoje que eu acho de extrema importância, né? Eu sempre digo isso no início, né, dos vídeos e tal. Mas por que eu acho interessante essa. Porque ela realmente o é, né? Então é um assunto que está assim, né, muito efervescente no nosso cotidiano, quer dizer, a toda hora, todo dia, desde que levantamos, né, até deitarmos e até dormindo, até a gente acorda para ver esse lado, né, dessa coisa da qual vamos falar aí, que é a questão da comunicação remota, né? Você já, né, percebeu o que isso representa, né, em toda a nossa vida, é claro, né? E uma das coisas que a gente vem notando é que esse controle remoto que há sobre nós é uma coisa assim irreversível, né? Sem dúvida nenhuma, né? E que precisamos nos adaptar para que a gente possa conciliar de uma forma bem saudável, até digamos, esse novo processo de convivência, né, entre o homem e a máquina, né? Ou seja, assim, uma coisa meio robótica, né? É interessantíssimo isso. E uma das coisas que eu já começo assim, falando com vocês é sobre a todo momento que você vai, né? Você vai lá para a cidade, para os grandes centros, né? Onde as pessoas dependem, né, de alguma resposta, né, para os seus problemas, junto principalmente às organizações estatais, digamos assim, né? As organizações são as instituições, aquelas que, né, têm uma resposta a dar a todo cidadão que procura lá, né, pelo seu bem-estar, digamos assim, né? Mas então, aonde você vai no seu dia a dia, né, você percebe assim né, um aglomerado incrível, né, em todos os setores, né, em todas as portas, né, de bancos, né, de universidades, de cursos de um modo geral, né? Você percebe todo um movimento assim que a cada dia aumenta mais, né? E por que isso está acontecendo até, né? Olha que então está havendo aí um desentrosamento, digamos assim, entre essa relação, né, do remoto com o seu cotidiano, que era naturalmente conhecido, né, como normal, né? Então vejamos bem, isso demonstra, dado essa aglomerações, essas filas, essa grande procura, é que as pessoas não estão, digamos, preparadas, né, para tal nível de tecnologia. Concordam comigo? Vejamos o seguinte, é evidente que há, digamos, duas interfaces, digamos, né, o homem e a máquina, né, em que ambos precisam, nesse momento, estarem mais ou menos se relacionando entre si. Isso é evidentemente que há uma necessidade. Mas com esse entrelaçamento entre o homem e a máquina, evidentemente que a máquina está superando o homem, né? Não tenha dúvida que nós estamos ficando um pouco aquém de tudo e de todos, né? E isso por que acontece, né? Porque, primeiro, as pessoas não estão preparadas, né, para conviver nesses dois meios ao mesmo tempo, né? Então vejamos, como é que como é que eu posso estabelecer isso de uma maneira assim bastante didática para que a gente possa entender? Olha bem, a tecnologia está aí para te oferecer uma série de vantagens, né? Mas se dessas vantagens você não estiver preparada, e isso nos conduz o quê? Ao conhecimento, né, à educação. Você precisa ter um nível que acompanhe essa tecnologia. Sem o que você não vai poder usufruir dela. Impossível, né? E aí está o grande problema da questão, né, do domínio, da questão capitalista, da convivência entre o homem e a máquina, né? Não é interessante isso?
E nós podemos até dizer, e já colocando, é o que Foucault chama, trazendo isso para o campo da filosofia, do poder panóptico, né, digamos assim. O que é esse poder panóptico? É exatamente isso, é esse controle, né, totalitário, radical e até excessivo, claro, porque isso passa a ser uma forma de controle de exceção, com exceções, é claro, quando o governo, né, se propõe a estabelecer tal modelo, né, de tecnologias, enfim, de atributos, né, que se dizem beneficiar a sociedade, quando, no entanto, ela é totalmente vigiada, controlada por esses mecanismos, e não tão saudabilíssimos, né, como se propõe aí, e dizem os discursos e narrativas, né, em todos os setores, digamos, governamentais aí, né. Fazendo assim um resumozinho mais ou menos, né, se estamos preparados ou não, e dando um exemplo claríssimo, né, que aconteceu até comigo, diante dessa coisa que tá uma coisa, um pandemônio na rua, né? Você não consegue andar, você não consegue conversar, você não consegue, enfim, resolver os seus problemas, as coisas estão aí, as pessoas vão para a rua, isso demonstra que não há um preparo para que se possa usar. E a ideia generalizada e a ideia capitalista, a ideia do confronto, a ideia, né, do poder, ela está exatamente a isso aí. Porque no momento em que não há um conhecimento, não há poder, meu amigo. Não existe poder sem conhecimento. E como tal, o sistema não vai lhe dar esse poder e, por conseguinte, esse conhecimento, para que você, né, não possa usufruir de uma forma, né, independente, digamos assim, né? Mas olha só, deixa eu fazer aqui um pequeno parágrafo e falar de um acontecimento até que aconteceu aí esses dias aí, para a gente poder exemplificar melhor, né, a que grau estamos, né, de novas tecnologias, né, de todo esse processo midiático, né, que se subestabeleceu sobre nós. Normalmente as pessoas têm seus problemas, né, e tal, e eu, como sempre, trazendo assim um pouquinho para o lado pessoal, esse exemplo se deu comigo, né, houve uma audiência judicial, correto, em que eu teria que participar e tal, como autor. Então, aí foi feito o pregão, né, chamou-se, né, o réu, o autor e tal. E aí entramos, né, para a sala da audiência, né, e tal. Nesse momento, daqui a pouco a juíza, né, mas a sua secretária e tal, caramba, houve um problema, caiu o sistema, aquele velho ditado, né, o sistema caiu, entre aspas, aí. Todo mundo fala isso, o sistema caiu. E aí, pô, mas o que fazer? Aqui tudo é digital e tal. E aí os advogados, né, confabularam-se entre si, pô, o que vamos fazer e tal, junto com a juíza. A juíza até legal, bem jovem ela, sabe? Toda sorridente, tranquila, né? Ao contrário de alguns juízes que você se depara por aí, o cara é cheio de, né, não sei do que. E aí, bom, o problema é o seguinte, então vamos ter que transferir essa audiência, né? E a próxima audiência, então, já diante desses pormenores que vão acontecendo no dia a dia, essa questão, né, de internet, de tudo que a gente está às expensas disso, será uma audiência remota, se tudo der certo, né? É claro que isso vai levar um certo tempo, né? Tempo aí, alguns dias e tal, porque há todo um processo administrativo, né? Ela vai ter que pedir, vão ter que envolver-se aí técnicos, máquinas, né? Mais horário, etc., para que haja a audiência de instrução, né? E julgamento, que era a que estava rolando. Mas o interessante disso, por isso que eu chamei a atenção de vocês, a juíza então foi claríssima em toda aquela saudabilidade dela, né? Daquela humildade, né, toda aquela aquele relacionamento até amigável, né, aquela, olha só, meus amigos, sei lá, as palavras delas, vamos então promover, né, essa instrução e julgamento, né, futuramente, mas eu já confesso uma coisa para os senhores,
Eu sou um zero, olha só, um zero à esquerda, nessa coisa, né, de audiência remota. Eu gosto mesmo das minhas audiências presenciais e tal, né? E olha que ela era uma jovem, né? Interessante isso, né? Então, por aí a gente vê o seguinte, ora, se ela, né, que é contemporizada e tal, da uma classe média, né, que tem um certo poder, entre aspas, aí, né, e um certo conhecimento, se sente um pouco degradada, digamos, do seu ambiente cotidiano, do seu ambiente natural, imagine nós aqui, né, os mortais comuns e tal, o pessoal da rua que está aí na luta, como é que esse pessoal vai dominar nessa tecnologia a tal ponto, né, que seja realmente saudável para a gente, para que ela se mantenha, tenha a sua manifestação concretizada, né, que seria de melhorar o lado social, porque o discurso do governo é sempre esse, né, de que tudo que vem é para melhor, tudo que vem é para melhor. Agora, o melhor para quem é que é a grande discussão, né? Mas, enfim, só para a gente fazer esse confronto, então. Mas, então, até partindo aí para uma conclusão, eu diria que, em termos filosóficos, nós temos o inconclusivo conclusivo. Essa pegadinha é brava, né? Mas eu acho que dá para entender bem o que seria esse inconclusivo, porque estamos diante de um processo, né, tecnológico que realmente ele precisa ser dinamizado, né? Faz parte do sistema, porque o sistema é o capitalismo. Então, ele é que impõe, através dos algoritmos, né, todo esse domínio em que você queira ou não, você é dominado. Então, é um processo inconclusivo. Ele vai ser um processo definitivo em nossas vidas. E daí inconclusivo. E a conclusão é que nós teremos que nos adaptar, né, sobre isso, ou melhor, nessa tentativa de adaptação. Ela é que é interessante, né, porque a gente vai tentar se adaptar. E evidentemente que há as grandes dificuldades, né, de adaptações. Mas para terminar, o que eu quero também chamar a atenção de vocês, porque aí uma coisa está ligada à outra, evidentemente. Por que que todos esses modelos, né, de paradigmas, de leis, etc., né, são adaptáveis? Porque eles são adaptáveis meio que, né, de uma forma, né, coercitiva até, sem que as pessoas percebam. Porque veja bem o seguinte, no momento em que você está ali posto, né, tentando entender essas coisas, você não consegue ir além do seguinte. Olha só que interessante isso aí, né? Como nós viemos, né, numa prática e num processo até, digamos, social, dentro de um discurso de moralidade e tal, e até a minha área, essa moralidade nos diz o seguinte, que as pessoas estão prontas e consentidas, né, para aceitar tudo o que lhe é imposto, né? Isso é uma coisa assim extremamente... E o que é pior? Para elas é uma coisa saudável, porque como somos uma sociedade de fracos, entre aspas, aí, fracos por quê? Porque somos dependentes, dependemos, olha as filas, olha os pedidos, olha as reivindicações. Nós somos, né, uma sociedade que vivemos o nosso dia a dia, essa coisa da aceitação voluntária para aquilo que não admitimos. É interessante, mas, no entanto, nos sentimos bem, protegidos por alguém que se diz nos ajudar. E com isso o sistema, né, acaba sendo o quê? Não conclusivo nunca, ele é indefinidamente colocado como saudável, mas que na verdade é um processo, né, além de extremamente que se impõe de uma forma tão forte, né, que acaba excluindo a grande massa daquilo que realmente o discurso propõe, que é de melhorar a vida do brasileiro, né? Mas então, meu amigo, será que deu para você entender mais ou menos isso? Eu creio que sim, né? Você é um cara que estuda.
Então, olha só, vamos continuar nessa discussão, vê aí o vídeo, dá o like, né? Olha, seja bonzinho, né, cara? Pô, dá o like, seja bonzinho, dá o like, para que a gente possa projetar essa discussão nossa. Tá ok? Até qualquer hora.